Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Caso você não me conhece, tenha acabado aqui por alguma dessas sugestões esdrúxulas do YouTube. Meu nome é Flaubert e esse é o canal Catedrals de Babel, no qual eu me dedico a fazer breves comentários sobre os últimos livros, revistas ou filmes que eu vi. Então, vamos lá, né? Qual foi a última leitura do dia? Foi uma pequena obra-prima do roteirista Mark Russell e do desenhista brasileiro Mike Deodato Jr. Eu estou falando, esse gibi chegou para mim essa semana. Infelizmente eu não pude ler assim que eu recebi, porque eu tinha outras leituras para pôr em dia, e eu consegui ler hoje. Então, o roteiro é de Mark Russell e a arte é do brasileiro Mike Deodato Jr. Estou falando sobre a obra Nem Todo Robô, da editora brasileira Comic Zone. Eu tenho alguns títulos dessa editora, na verdade eu acho que esse é o sexto ou sétimo gibizinho, né? O gibizinho dessa editora. E realmente eu fiquei muito satisfeito com o trabalho. Aliás, eu fiquei muito instigado pelo roteiro, pela arte, a cor, como ele conta com aqueles trabalhos de colorização digital, ainda me desagrada um pouco. Mas, como a obra é uma obra de ficção científica, traz uma distopia, se passa num futuro não tão distante. Então esse trabalho de colorização digital até que combina com a arte, apesar de eu não morrer de amores por esse tipo de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês aqui Nem Todo Robô, do Mark Russell e Mike Deodato Jr. Ele tem essa arte aqui da capa que é sensacional e combina perfeitamente com o traço. E a obra ela começa sem grandes estardalhaços, não tem nenhum texto de apresentação. Só no final tem um pequeno caderno de extra que conta com algumas capas variantes, com a colorização ou sem a colorização e com o traço final, né, do esboço final do Mike Deodato Jr. E com dois pequenos textos nos quais o roteirista, que é o Mark Russell, e o Mike Deodato Jr., o desenhista, apresentam a proposta original da obra, o que eles acharam do contato com ela, etc. E até o que me chamou a atenção foi o Deodato Jr. ele falando sobre o desafio que essa obra representou para ele. Porque, enfim, tem muitos robôs, há lutas de robôs, há exércitos de robôs se degladiando nas ruas com seres humanos e tal. E ele disse que, caramba, nunca desenhei tanto robô na vida. Esse aqui é um dos meus trabalhos que deram mais trabalho, justamente porque ele diz o seguinte: como transmitir emoções ou sentimentos por parte dos personagens protagonistas, que são esses robôs, se eles não têm rosto nem feições humanas. Então ele diz, então vou me concentrar no gestual, na forma como eles caminham, como eles se aproximam dos seres humanos, para a partir desses gestos do cotidiano, do caminhar, do andar, né, do gestual, poder transmitir os sentimentos, as emoções dessas personagens que não têm face, são apenas máquinas. E um deles até se auto-rotula de air fry, né? Quer dizer, esses robôs são simplesmente mais um desses eletrodomésticos humanos que são descartáveis logo que surgem equipamentos mais modernos. Que esse é o drama que se passa nessa história. Os seres humanos eles se tornam, nesse futuro distópico, obsoletos devido ao desenvolvimento da IA, da inteligência artificial, e de robôs que substituem totalmente o trabalho humano. Até eles fazem uma brincadeira em determinado momento que eles dizem o seguinte, que quando a pessoa assume, por exemplo, um trabalho de programador, é uma espécie de declaração de, como é que eu posso dizer, de fracasso, né? Você não consegue fazer nada com a sua vida, vai virar um programador de sistemas, vai desenvolver sistemas operacionais, blá blá blá. Que é uma coisa que é comum hoje em dia, né? Há o mercado de programação, de pessoas que trabalham com informática, como se isso fosse a saída para o tema do desemprego, né? Da extinção e da nulidade do ser humano. Não. Muito provavelmente, no futuro bastante próximo, mais próximo do que nós gostaríamos, mesmo essas tarefas que exigem
criatividade e inventividade serão totalmente assumidos pelas máquinas, seja no campo do direito, seja no campo da informática, da programação, do desenvolvimento de novos gadgets, todas essas tarefas, porque inicialmente as máquinas elas tomaram esses trabalhos mais braçais, né, de carregar coisas, levantar pesos, etc. Depois simplesmente assumiram tarefas ligadas ao calcular. Daqui a pouco elas vão assumir esses postos entre aspas que exigem, como eu disse, né, criatividade, inventividade e tomada rápida de decisões, seja no campo do direito, da informática, do que for. E repetindo essa história, nem tudo robô, ela se passa no futuro distópico, no qual os humanos se tornam obsoletos. As máquinas, junto com a sua inteligência artificial, passam a substituir totalmente a necessidade do trabalho humano. E para impedir, ou para pelo menos postergar o apocalipse, a elite ela desenvolve esse sistema, né? Eles doam esses robôs para as famílias. Cada família recebe um desses robôs e esse robô, que a partir do seu trabalho, que vai sustentar as famílias humanas, digamos assim. Só que o grande drama da história se desenvolve, primeiro, na verdade tem duas linhas. Uma primeira é que os robôs dessas primeiras linhagens, eles são altamente inconstantes e casualmente eles cometem algum crime, né? Eles passam a assumir um comportamento, um funcionamento inadequado e cometem agressões a seres humanos e até assassinatos. Até chegar a um ponto no qual um robô, a partir de uma escolha, ele não tem intenção de machucar humanos, mas ele faz um cálculo errado e acaba a partir desse cálculo, desse erro de cálculo, né, digamos assim, desse bug no sistema dele, provocando a morte de mais de 200 mil pessoas. Isso eleva assim, o tom de crítica e de conflito entre essa comunidade humana e a comunidade desses robôs que são altamente inteligentes. E paralelamente a isso, há o desenvolvimento de uma nova linhagem, de um novo estágio, né, dessas máquinas inteligentes, que agora elas não têm simplesmente essas funções, essas feições totalmente mecânicas, mas elas conseguem emular a aparência humana, né? Então esses robôs antigos, né, mais entre aspas tradicionais, eles são substituídos pelos novos modelos, eles se tornam, repetindo, obsoletos. E daí a história se desenrola, né? E tem dois aspectos que são apresentados aqui, assim, num nível mais baixo da trama, né? Primeiro, esse conflito entre os humanos, que se tornam obsoletos e querem retomar o controle das suas vidas, que agora é assumido pelas máquinas, e de outro, esse conflito entre essas duas gerações de robôs. Os robôs mais tradicionais, né, que lembram esses modelos da nossa era industrial, por robôs que emulam totalmente as feições e o comportamento e a conduta humana. Aí esses dois níveis de conflitos que gera uma espécie de guerra civil pelo acesso ao mercado de trabalho, a dinheiro, etc. Isso é o que está, entre aspas, apresentado na trama de uma forma mais superficial, mas há outras camadas de leitura, porque esses robôs aqui que assumem entre aspas, a chefia das famílias e passam a se sentir frustrados e essa frustração desencadeia atos ocasionais de violência, serve na verdade como uma metáfora do que o autor aqui, o roteirista, chama de acho que é machismo tóxico, a expressão que ele usa. Masculinidade tóxica, aliás. Eu não me recordo de ter ouvido essa expressão antes, eu acho que sim, mas nunca tão bem trabalhada como nessa revista aqui, Nem Tudo Robô. Porque, repetindo, esses robôs que se tornam obsoletos e são cada vez mais propensos a explosões de violência, de agressividade, de intolerância, no gibi, eles, né, que nem todo robô, esses robôs eles servem como uma metáfora para o tal da masculinidade tóxica, né, de como
o homem heterossexual, branco, no pós-moderno, ele reage, entre aspas, a essa sua transformação, essa sua pauperização do seu papel social. Porque na sociedade e nas famílias tradicionais, então algumas décadas atrás, o homem era o centro da família, o homem era o provedor, o homem era a cabeça da família, o homem que orientava a conduta dos filhos, da esposa, que garantia o sustento, a renda, que definia as condutas e muitas vezes até queria impor uma forma de comportamento e de pensamento para o seu núcleo familiar. Mas no contemporâneo, né, vamos usar agora a expressão na pós-modernidade, esse macho, ele é, como é que se diz? Ele é castrado, né, porque ele se torna cada vez mais, entre aspas, inútil até chegar à beira aqui de se tornar dispensável. O homem não é mais a cabeça da família, a mulher também trabalha fora de casa, os filhos se tornam cada vez mais independentes, há uma flexibilização da visão do que é a tal da heteronormatividade, né, que acaba entrando numa espécie de colapso, de declínio, e esse homem acaba se sentindo frustrado diante das dificuldades de adequação a esses novos paradigmas e modelos da sociedade pós-moderna, né, ou da sociedade contemporânea, etc., né, do capitalismo avançado. É bem curioso aqui as críticas que o roteirista, o Mark Russell, ele faz a esse elemento, né, de como o homem contemporâneo ele reage a essas pressões, esse como é que eu posso chamar, esse ecossistema, né, político e social do contemporâneo. E claro que isso é disfarçado por uma certa dose de ironia e por um elemento aqui da ficção científica, né, desse futuro distópico, no qual ele apresenta os robôs como uma metáfora da não adequação do homem heterossexual, né, a esses novos patamares e normas de condutas da nossa sociedade. Enfim, é um quadrinho assim bem curioso, estimulante e, repetindo, ele tem várias camadas de interpretação e traz alguns diálogos que são assim impagáveis. Ele também veio com um cartãozinho, como é que se diz? Com um autógrafo, né, do Mark Deodato Jr., que eu vou guardar aqui junto com o livrinho, né, para não perder. E tem várias partes aqui que eu acho que mereciam ser lidas. Eu vou pegar aqui alguns diálogos aleatórios antes de encerrar o vídeo, né? Porque ele diz o seguinte: todo mundo sabe que humanos são emotivos e inconstantes, e, sendo bem sincero, preguiçosos. Foi por isso que o conselho dirigente teve que designar um robô para cada casa de humano. Eles não se sustentariam sem um de nós por perto. Ouvi falar que tem humanos que dormem até 8 horas por dia. E é verdade. Quer dizer, o robô, repetindo aqui, é uma metáfora para aquela visão tradicional, né, do macho como sustentador, mantenedor da família. Né? Quer dizer, e ele brinca aqui com essa visão preconceituosa acerca da mulher, né? Que a mulher é preguiçosa, ela é desleixada. Se não fosse o homem, né? Seja o marido ou o pai, ela seria incapaz de se sustentar. Se você trocar a palavra humano por mulher e aqui do robô por homem, né? Por pai de família, essa relação ficaria traçada assim, de uma forma muito competente, né? Agora, o roteirista aqui, o Mark Russell, ele não está reforçando ou retroalimentando o machismo. Ele só apresenta, entre aspas, esse beco sem saída no qual se encontra esse tipo de discurso. Ele não é mais válido em nossa sociedade, apesar de ainda existirem rincões onde ele ainda tenta sobreviver. E essas tentativas ainda de manutenção do machismo, dessa masculinidade tóxica, no quadrinho ela é apresentada, entre aspas, por uma espécie de uma guerra civil, né, entre humanos e robôs. Há robôs que, entre aspas, que não têm essa visão preconceituosa contra as mulheres, aliás, contra os seres humanos, né, etc. É muito curioso como a narrativa segue. Ele vai dizer o seguinte: olha, não é à toa que os robôs levaram todos os empregos, fora o de cabeleireiro, é claro. Fique perfeita. Ah, sim. Então, é graças a nós que a raça humana pôde relaxar, que é o que eles fazem de melhor, pelo jeito. E daí ele segue.
controle das suas vidas foi o que transformou este planeta numa batata quente. Por isso que vocês moram em cidades bolha. Foi o destino que vocês mesmos escolheram para si, virar os hamsters mais mimados do planeta. Francamente, vocês estão bem melhor com a gente no comando. Quer dizer, ele brinca com isso, né? Como eu disse, ele coloca na boca desses robôs esse discurso do machista, né? De que se não fossem os homens, como seria o destino das mulheres? Né? Vocês são preguiçosas, são desleixadas, não gostam de trabalhar. Se não fosse um homem comandando as suas vidas, onde vocês estariam? Né? Esse robô, que entre aspas é uma metáfora aqui para um homem machista, ele diz essas coisas, só que ao longo do quadrinho, mesmo esses robôs, né, esses homens machistas, entre aspas aqui, né, eles descobrem, entre aspas, o quão inadequado, inapropriado é o discurso deles, e alguns mudam de visão, outros não. E qual o destino desses? Aí, só lendo para ver o quanto que o roteirista aqui é o cruel e quanto que o Mike Deodato Jr. é hábil, né, na construção dessas figuras. Porque, repetindo, apesar desses robôs eles estarem, entre aspas, entrando num processo, entre aspas, de depressão, né, de uma melancolia profunda, em relação a não se encontrar-se ou não encontrarem respaldo para o seu modo de pensamento, que é inadequado para os dias atuais, né? Como é que o Mike Deodato Jr. consegue transmitir essa emotividade desses robôs, já que eles são só máquinas, eles não têm feições, é só uma placa de metal no lugar do rosto, não tem olhos, etc. E tem uma série de diálogos interessantes, eu vou ler alguns antes de encerrar, que diz o seguinte, aí, nenhuma revolução costuma ser decidida pela violência, pelas armas. Só existe um jeito de qualquer revolução ter sucesso, quando o povo não quer voltar ao que era antes. As armas só ganham tempo. Aí tem um momento que ele diz o seguinte, a resposta é a seguinte, porque nenhum empenho, mesmo que dê errado, é desperdício. Ou nosso empenho transforma o mundo e faz ele virar o que tem de ser, ou nos muda e nos faz virar o que temos de ser. Eu vou só encerrar mostrando aqui algumas imagens para vocês terem uma noção, né, do trabalho aqui, do desenho do Mike Deodato Jr., que de fato é espetacular. Assim, eu fiquei bem curioso, né? Apenas porque realmente poderia parecer uma coisa meio repetitiva, porque a história se passa basicamente em 4 ambientes. O quarto eu não vou dizer qual é para não estragar a surpresa aqui de quem resolver ler a obra Nem Todo Robô. O primeiro é na fábrica, onde um dos robôs trabalha, que é o protagonista. Depois, entre aspas, a casa da família. Em terceiro, a rua, onde ocorrem manifestações, protestos, esse princípio de uma guerra civil entre humanos e robôs. Pronto, por enquanto é só. Vou deixar aqui a recomendação do Nem Todo Robô, que ele é uma obra que possibilita inúmeras interpretações, né? Como se lê a obra, quais seriam as formas de resolver o conflito, você pensar na tal da justiça restaurativa, enfim, tem uma série de temas que transpassam aqui a obra. O Mark Russell, eu gostaria de ler outros trabalhos dele, espero que tenham outras coisas no futuro aqui em português, e quero também entrar em contato com outros trabalhos aqui desse artista brasileiro, que é o Mike Deodato Jr. Já tinha lido alguma coisa dele antes, já tenho observado desenhos que são espetaculares, e espero que as editoras aqui no Brasil tragam novos trabalhos dele, ou que ele já trabalhe com parcerias com editoras brasileiras e não simplesmente na gringa, né, lá nos Estados Unidos. E por enquanto é só, vou deixar aqui a recomendação, mesmo para quem não gosta dessa ficção científica, de distopias, mas como ele trabalha com esse tema do machismo e não só das causas do machismo, mas das consequências do machismo, da violência familiar, da violência contra a mulher, né? Até do feminicídio, que há cenas disso aqui na historinha, no gibi, aliás, no gibizinho, vale a pena conhecer. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Se você gostou do vídeo, curta, né, esse vídeo, compartilhe o canal, e se você é novo aqui, se inscreva no canal. Ainda esse mês eu espero chegar pelo menos a 200 inscritos, para ver se eu passo, entre aspas, a ter um pouco mais de visualizações. Mas acho que por enquanto, hoje já tenho para lá de mais 6.000 horas de visualizações, o que é bastante coisa, viu?
Então, por enquanto é só, repetindo, vou mostrar de novo, nem todo robô. Infelizmente, os livros, os gibis, eles andam muito caros ultimamente devido ao aumento do preço dos papéis, né? Enfim, né? Mas é o Brasil que é esse caldeirão de crises, né? Enfim, brasileiro... Aliás, Brasil e crise, essas palavras deveriam ser sinônimos. Então, de novo, né? Por enquanto é só e até a próxima leitura, né? Até o próximo vídeo.